Se tem um negócio que o brasileiro é bom é em dar apelido, né? Então o vídeo de hoje vai falar de 10 jogadores brasileiros altamente famosos que o nome mesmo ninguém conhece. Começando com um cara que tá nas graças da torcida do Atlético Mineiro, né? Que em uma temporada fez coisas que muito jogador não conseguiu na história inteira do Atlético. Tamo falando do Givanildo Vieira de Souza, que curiosamente recebeu seu nome aí em homenagem a outro personagem importante do futebol brasileiro, o Givanildo de Oliveira, aquele técnico conhecido como seu rei do acesso pra Série A. Na década de 70 ele jogou no Corinthians, e o pai do Givanildo Vieira de Souza era corintiano fanático e botou o nome do filho de Givanildo, que você conhece obviamente como Hulk. O Hulk brilhou intensamente no futebol europeu, jogando por Porto e Zenit. Em ambos os clubes ele foi muito bem, fazia gol a rodo, dava cada patada inacreditável de fora da área. E aí não é difícil entender por que ele recebeu o apelido de Hulk, né? O maluco é grande, musculoso e vive dando porrada, então é claramente a versão atleta do personagem da Marvel. Tanto é que na hora de comemorar ele vai e mostra se essa musculatura faz como se fosse o Hulk mesmo, né? Inclusive ele daria uma coça naquele guri que faz o Homem-Aranha lá, né? Um cara que tá jogando demais na temporada 21-22 lá no Lyon é o Lucas Paquetá, né? Só que esse não é o nome verdadeiro do camisa 10 do Lyon lá, não. O nome dele é Lucas Tolentino Coelho de Lima. Mas da onde que vem o Paquetá, então? Acontece que o Lucas nasceu lá no Rio de Janeiro, né? Numa ilha chamada Ilha de Paquetá, que fica lá na Baía de Guanabara, no Rio. E pegou muito bem porque no futebol, cara, é massa quando tem um nome único, né? Que te diferencia de outros. Afinal, o Lucas tem trilhões aí. Agora, Paquetá só tem um, né? Ou como dizem os narradores gringos, né? Paquetá. Um dos jogadores com o apelido mais icônico, folclórico e engraçado aí do futebol mundial, talvez, é ele. Marcos André Batista dos Santos, né? Um nome que nunca ninguém ouviu falar porque todo mundo só conhece ele como Vampeta. O velho Vamp teve passagens no futebol europeu, né? Jogou pelo PSV, pela Inter de Milão, pelo PSG, mas foi no Corinthians mesmo que ele marcou época, né? Ganhando 2 brasileirões e também foi campeão do mundo lá com o Timão. Aliás, o Messi não tem Copa, beleza? O Vampeta tem. E obviamente Vampeta não é o nome dele, né? Porque, né, se os pais de algum moleque fossem no cartório tentar registrar um filho lá... Não, o nome da criança é Vampeta. O pessoal do cartório ia impedir essa barbaridade, né? Deve ter alguma lei que impeça isso, não é possível. E a origem do apelido é bem curiosa, porque quando ele jogava no Vitória da Bahia, conta ele mesmo, né, que não tinha os dentes da frente. E aí o que que lembrava isso, né, velho? Um vampirão. Só que aí o apelido ficou Vampeta, que é a junção de vampiro com o capeta. E até onde eu sei, capeta tem dente, né? Da última vez que eu falei com ele, tava sorrindo bonito, cara. Mas enfim, talvez pelos colegas de clube lá dele acharem o cara feio, né, alguma coisa assim, ficou Vampiro com Capeta, Vampeta, que é um apelido clássico, né, cara, icônico mesmo. O Vamp disse que no passado tentaram apelidar ele de Deco, mas que o apelido não pegou. E que ótimo que não pegou, né, velho? Imagina se não existisse o Vampeta, cara. Chegou a hora de ir pra Portugal falar de um dos grandes zagueiros da última década, que é o Pepe. Ele que nasceu em Alagoas, mas foi naturalizado português e multicampeão pelo Real Madrid, além de ter ganhado a famosa e inédita Eurocopa com Portugal, né, considerado um dos grandes zagueiros da sua geração. Só que o nome dele de verdade é Kepler Leveran Lima Ferreira, um nome bem curioso, né? Kepler, velho. O próprio pai do Pepe deu esse nome em homenagem a 2 cientistas que ele admirava, né? O Kepler e o Leveran. Eu achei muito bonito o nome Kepler e sempre quis colocar o nome no primeiro filho que eu tivesse. E pensava, meu filho vai ser um cientista, com esse nome vai ser. Eu gostava muito de astronomia na época. Mas da onde que veio o apelido Pepe então, né? O próprio pai dele deu esse apelido em homenagem ao jogador histórico do Santos nas décadas de 50 e 60. O Pepe estava muito bem de fora da área, muito bem de longe, e o pai do Pepe queria que o filho dele fosse assim também, e aí roubou o apelido pra incentivar o filho, e o apelido acabou pegando. E pra felicidade do pai do Pepe, o filho dele realmente aprendeu a chutar muito bem, cada bica na canela dos adversários, né, amigo? Saindo da zaga pra lateral direita, temos um dos grandes laterais da história do futebol, que fez história aí, jogando pela Roma, pelo Milan e pela seleção brasileira. O nome verdadeiro do Cafu é Marcos Evangelista de Moraes, só que o apelido também veio em homenagem a um ex-jogador do futebol brasileiro. Quando o Cafu ainda jogava no São Paulo, ele era comparado ao Cafuringa, um jogador antigo aí, e aí o nome acabou pegando, só que foi ficando mais curto, manja, em vez de falar Cafuringa, que é muito grande, acabou ficando só Cafu, o nome conhecido pra todo mundo, porque ele foi bicampeão do mundo com a seleção brasileira, uma das vezes como capitão, certamente um dos grandes jogadores da história da seleção, né? Quem também é grande, na verdade é gigante, é você que ajuda o canal a crescer, deixando o like no vídeo, beleza? Isso aí dá toda a força pra gente aqui, porque faz o YouTube recomendar o vídeo pra mais gente, então muito obrigado.
Um dos grandes jogadores da história do futebol e o maior ídolo de todos os tempos do Flamengo é o Zico, que também teve uma passagem marcante pela Europa jogando na Udinese. Só que o verdadeiro nome do Zico é Arthur Antunes Coimbra, né? Mas de onde é que veio o apelido? O apelido foi criado por uma prima dele que faleceu em 2009, né? Não está mais entre nós. E o próprio Zico contou a história. Ela sempre ouvia todos me chamando de vários apelidos: Arthurzinho, Arthurzico, Tuzico e outras variações, até que sugeriu ao meu pai que adotasse Zico definitivamente. E curiosamente o Zico era Zica, né? Outro ex-jogador do Flamengo que teve um apelido que grudou como cola foi o Bebeto. Na Europa, ele fez parte de um esquadrão muito importante do Deportivo La Coruña, que teve bons anos e ficou conhecido como Super Depor lá na Espanha. Só que o verdadeiro nome dele é José Roberto Gama de Oliveira. Então dá pra ver que o rei dos voleios aí, campeão do mundo com o Brasil em 94, ficou conhecido por causa desse nome do meio dele, Roberto. Geralmente pessoas chamadas de Roberto, Alberto ou Adalberto, né, nomes que terminam com Berto, podem acabar recebendo esse apelido de Bebeto, é comum. O ex-presidente do Botafogo, Paulo Roberto de Freitas, por exemplo, também era conhecido como Bebeto de Freitas, mas certamente de todos os Bebetos, o parceiro do Romário na Copa de 94 é o mais famoso. Quem segue o nosso Instagram, Eurofute Oficial, já sabia que o Kaká ia aparecer nesse vídeo, porque a gente postou uma foto lá perguntando quais jogadores vocês conheciam pelo apelido. Um tipo de post que ajuda bastante a gente a fazer esses vídeos, porque a gente consulta vocês diretamente, manjou? Então se você quiser ajudar aí o canal, também pode colar no nosso Insta, beleza? Um dos grandes jogadores brasileiros das últimas décadas aí é o Kaká, que foi aquele carro-chefe do Milan de 2007 que ganhou a Champions League no mesmo ano que o Kaká foi eleito o melhor jogador do planeta. O nome dele de verdade é Ricardo Isaacson dos Santos Leite. E o apelido surgiu de uma forma bonitinha porque o irmão do Kaká não conseguia pronunciar Ricardo direito. Aí acabava chamando de Kaká e todo mundo adotou esse apelido, né? Só que repara que o Ricardo do nome do Kaká é com C, né? Então o Kaká originalmente era CACA. Acontece que quando ele ainda jogava pelo São Paulo na sua primeira passagem, ele foi patrocinado por uma marca de chuteiras chamada Kelme com K. E aí numa jogada genial de marketing, o Kaká passou a ser chamado de Kaká com K então, velho. Um dos maiores gênios do futebol brasileiro ficou marcado não pelo seu nome, mas pelo apelido icônico que recebeu e que todo mundo lembra. O nome dele é Manuel Francisco dos Santos, mas se você ouvir não vai saber quem é, cara. Agora se falar Mané Garrincha, todo mundo sabe quem é. O lendário ponta direita do Botafogo e da seleção brasileira ficou marcado aí por ganhar 2 títulos mundiais com a Seleção, incluindo de 58 e de 62, que foi mais especial, porque o Pelé sofreu uma lesão durante a Copa, então coube a outros jogadores chamar a responsa, pegar essa bomba no colo, e o Garrincha foi um deles com atuações fenomenais, levando o Brasil aí ao seu 2º título mundial na época. E a origem do apelido Garrincha, velho, veio de uma das irmãs dele, que passou a chamar o cara de um dos passarinhos que era bastante comum na região onde ele nasceu. Esse passarinho é conhecido popularmente como corruíra, carruíra, cutipuruí, cambaxirra, carriça, garriça, carricinha, rouxinol ou também Garrincha. Finalizando com um cara que não jogou na Europa, mas fez história por lá, porque ele fez história onde ele foi, beleza? Estamos falando do Rei Pelé, que em 1958, no auge dos seus 17 aninhos, fez 2 gols numa final de Copa do Mundo lá na Suécia, para dar o primeiro título mundial pro Brasil. Só que o nome verdadeiro dele, acho que esse sim todo mundo conhece, é Edson Arantes do Nascimento. Só que a origem do apelido Pelé é bastante curiosa. O Pelé gostava de jogar bola junto com o seu tio, Jorge, e de assistir partidas do seu pai, que era jogador de futebol. Ele chamava Dondinho e jogava pelo Vasco da Gama de São Lourenço de Minas Gerais. E o grande nome do time do Vasco era um goleiro apelidado de Bilé, né? E aí o pequeno Edson gostava de, na hora de jogar bola, ir pro gol e ficar imitando ele que ele era o Bilé, que ele era o goleiro e tal. E aí ficava naquela, boa Bilé, boa defesa do Bilé, meio que imitando o seu ídolo, só que na época ele era pequeno, a dicção ainda tava sendo formada, né? E o Bilé passou a sair como Pelé, e o Pelé ficou até hoje o nome mais icônico da história do futebol. A lista acabou, mas eu queria que você fosse bem sincerão mesmo, tá? Fosse nos comentários aqui embaixo e deixasse assim, ó, quantos jogadores dessa lista você sabia o nome completo, né? Porque eu pessoalmente sabia, tipo, que o Kaká era Ricardo, que o Paquetá era Lucas, né? E que o Pelé era o Edson Arantes do Nascimento, mas nome completo mesmo só do Pelé, velho. Né? Se chegassem assim, pô, velho, o Marcos André Batista dos Santos quer dar uma entrevista pro Eurofute, topa? Eu ia falar, quem? Sem saber que era o Vampetão, que eu, obviamente, entrevistaria aqui, né, se eu pudesse. Mas espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram, deixa o like na saída, que ajuda a divulgar o vídeo pra caramba, beleza? Muito obrigado aí por assistir até o final. Tamo junto, um grande abraço. Falou!